Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e essa é a aula do capítulo 11 do IT Essentials, esse capítulo que fala sobre impressoras. Muito bem, quais são os objetivos desse capítulo? Primeiro, funcionalidades básicas, comuns das impressoras. Aí a gente vai apresentar que existem diferentes tipos de impressoras, cada uma mais específica para uma determinada função. Como instalar e configurar as impressoras, compartilhamento e solução de problemas, como todo capítulo tem. Né? Essa é uma abordagem pedagógica interessante, né? Que você vai usar sempre o mesmo método aplicado em situações diferentes. No caso desse capítulo, as impressoras. Muito bem. Bom, antes de comprar uma impressora ou de escolher uma impressora por uma determinada empresa ou para a sua casa, né, é importante verificar os seguintes requisitos que o cliente precisa. Primeiro, recursos, velocidade de impressão, se é necessária a impressão colorida ou não, se a qualidade da impressão é uma coisa importante, por exemplo, se eu estou imprimindo, se eu estou numa agência de marketing, a qualidade é muito importante, até mais que a velocidade. Né? Se eu preciso de confiabilidade, ou seja, se eu preciso de uma impressora que seja mais robusta, seja mais resistente, né? E o custo total de propriedade, que na verdade é o custo dos cartuchos, né? Os cartuchos de impressão. Por exemplo, pode ser interessante para uma empresa que imprime grande quantidade ter uma impressora jato de tinta com tubos externos de tinta. Tá? Se o número de impressões não é tão grande assim, talvez não valha a pena esse investimento, vale mais a pena investir numa impressora com maior qualidade, gastando o mesmo dinheiro e etc., já que você não vai imprimir tanto. Né? Alguns tipos de conexão. Tá? É interessante aqui esses PowerPoints do instrutor, né? Que ele coloca aqui uma interatividade entre o aluno e o professor nesse momento, né? Para o aluno identificar esses tipos de conectividade. Né? Certamente ele vai ver que isso aqui é uma interface USB para conectar a impressora, né? Aqui para conectar a impressora via uma interface de rede, mas pode ser que ele tenha, principalmente os alunos mais novos, né, tem dificuldade de identificar esse conector DB9. Na verdade, é uma interface serial. Né? Esse aqui, então, interface paralela Centronics, é uma interface mais antiga mesmo. Né? Talvez os alunos tenham dificuldade de verificar. Isso aqui era muito usado no Mac, que é a FireWire, né? E que totalmente foi substituído pela USB 3.0 hoje. Né? Então é muito interessante isso, esse desafio para os alunos. Né? Tipos de impressora. Jato de tinta. Jato de tinta é, sem dúvida, a mais usada em mercados domésticos ou pequenas empresas. Oferece boa, excelente qualidade de impressão. Tá? E tem várias tecnologias, não só a de spray, né? Mas tem outra tecnologia, que é a tecnologia que joga a tinta fria. Essa joga a tinta quente. Né? Impressora laser, que oferece maior velocidade e também pode ter alta qualidade, apesar da impressora jato de tinta ter maior qualidade que a de laser. Tá? Ele não usa um raio laser para criar imagem, na verdade a imagem é eletrostática, né? E aí ela é criada e é colocada por fusão no papel. Né? A impressora térmica, tá? É interessante que ela utiliza uma característica do papel, né? Que o papel ele é sensível a calor, e a cabeça de impressão simplesmente registra o calor em cima do papel, que finalmente fica preto, né, com calor. Né? Impressora de impacto ou impressora matricial,
tá? Que ela tem uma fita de carbono e várias agulhinhas da cabeça batem nessa fita de carbono para formar a imagem. É uma impressora muito lenta, né? Mas tem a vantagem de poder imprimir em papel com várias cópias de carbono. Tá? E tem também, ele coloca aqui também a impressora virtual. Tá? Essa impressora virtual, ele imprime, por exemplo, para PDF, ou imprime para um arquivo na nuvem, geralmente PDF também, tá certo? Mas também pode estar presente nas impressoras. Interessante isso. Né? Instalação e configuração. Né? Claro, cada impressora é uma impressora. Como ninguém gosta de ler manual, a maioria das impressoras hoje em dia vem com um guia rápido de instalação, tá? Porque elas são geralmente muito fáceis de serem instaladas e o próprio usuário pode instalar. Mas muitas vezes o usuário chama um técnico para fazer a instalação da impressora, até para preservar o seu investimento. Tá? O software da impressora ele pode vir num CD de instalação ou, como é mais comum hoje em dia, ele ou o Windows, ou Linux, ou Mac, eles autodetectam a impressora e baixam da internet automaticamente o software de driver, ou você pode baixar o driver do site do fabricante e instalar por lá. Que é o mais recomendado, mesmo que venha o CD da impressora, o mais recomendado é que se baixe a última versão do driver. Cada impressora tem um driver específico, um software que permite a comunicação entre a impressora e o computador. Tá? Exemplo. O software driver da impressora, né, geralmente tem várias especificidades com relação àquela impressora, qualidade de impressão, né, monitoramento da quantidade de tinta, qualidade, etc. Tá certo? Muito bem. Tem dois tipos de impressão, PDL e PostScript. Tá? Claro, a verificação geralmente é feita automática da atualização de drivers, tá? Mas você pode também manualmente ver se existem drivers novos na impressora e instalar esses drivers novos, tá certo? Ok. Imprimir páginas de teste, evidentemente, após a instalação, para ver se está tudo ok. Opções. Algumas opções interessantes, né? Se você tem várias impressoras instaladas, você pode definir uma delas como sendo a impressora padrão, que ela vai aparecer como sendo a primeira impressora quando você estiver nos aplicativos. Tá? Aqui mais uma provocação para os alunos. Né? Algumas configurações comuns da impressora, tipo de papel, qualidade de impressão, tamanho de papel, você pode citar mais algumas. Claro que todos os alunos têm experiência, né, em imprimir. E algumas vezes eles podem ter usado alguma condição especial de configuração de impressão, tá? Como duplex, reduzir tamanho, ajustar, etc. Né? As impressoras podem ser configuradas usando o método global ou por documento. Quando eu configuro o método global, que é na pasta impressoras do painel de controle, eu afeto todos as próximas impressões em todos os aplicativos. Quando eu faço por documento, as modificações que eu fiz só valem para aquele documento que eu estou imprimindo no momento. Tá? E aqui é no painel de controle, né? A gente pode definir as impressoras. Isso varia de sistemas operacionais para sistemas operacionais, mas geralmente dentro do painel de controle de todos os sistemas operacionais tem a pasta impressoras. Para otimizar o desempenho da impressora, né, você tem um software que vem com o driver da impressão, por meio do qual você pode calibrar a impressora, né, ajustar o tipo de papel e etc. Existe também a configuração do Windows de spool de impressão, que você pode tentar algumas características do spool de impressão para otimizar ou mesmo viabilizar a impressão. Tá? Ok, a atualização de firmware não é recomendado fazer nas impressoras, a não ser que elas estejam realmente com algum problema. Mas se elas estão imprimindo perfeitamente,
Você não precisa ficar mexendo no firmware da impressora. O firmware é o software que vem gravado na memória ROM da impressora. Tá? Você pode também aumentar a quantidade de memória RAM da impressora, especialmente as impressoras maiores, impressoras de rede. Isso melhora o desempenho sensivelmente. Compartilhamento de impressoras. Para compartilhar uma impressora numa rede local, ponto a ponto, é bem simples. Tá? É só você clicar com o botão direito em cima da impressora e entrar na parte de compartilhamento. Tá certo? Você pode também adicionar uma impressora que esteja na rede. Essa impressora automaticamente, ela é naturalmente compartilhável, tá? Porque a conexão dela é de rede, tá? Então dentro dela já tem um servidor de impressão. Então você pode, através da rede, se conectar a essa impressora. Então na hora de adicionar a impressora, você escolhe para adicionar a impressora de rede, tá? Ou mesmo a Bluetooth. Okay? Servidor de impressão pode ser um hardware instalado dentro da impressora, como pode ser um servidor mesmo, tá? Que tem um spool de impressão. Tá? Quais são as funções desse servidor de impressão? É fazer com que vários computadores ou vários usuários numa rede acessem uma única impressora. Tá? Então as funções: fornecer acesso do cliente a recursos de impressão, colocar em filas de impressão os trabalhos, ou seja, se várias pessoas quiserem imprimir ao mesmo tempo, as impressões vão entrar numa fila. Né? E claro que tem um feedback. Após a impressão é dado um feedback para o usuário. E dependendo do usuário, o feedback pode ser diferente. Tá? 3 tipos de servidores de impressão por software. Ou seja, eu tenho um computador, eu tenho uma impressora instalada no meu computador via USB, por exemplo, e eu decido compartilhar essa impressora. Tá? Então o Windows vai criar um servidor de impressão por software. Tá? Eu posso também ter num servidor, num computador servidor, um software de serviço de impressão também. Tá? Fica uma disponibilização da impressora mais centralizada. Tá? Por hardware, tá? É uma caixinha que se conecta à rede e se comunica com a impressora. Tá? E um servidor dedicado, usado numa grande rede com várias impressoras, né, com várias redes. Tá? Então está aqui mais uma provocação. Né? Você consegue nomear o tipo de servidor de impressão usado abaixo, com base na topologia. Né? Então você tem aqui 2 topologias e é um desafio para os alunos. Né? Mantendo e solucionando problemas. Né? Manutenção e solução de problemas. Primeiro, manutenção preventiva. Importante observar o manual. No manual de serviço da impressora, geralmente vem as recomendações, as boas práticas de manutenção preventiva. Tá? Substituir os suprimentos de acordo com as recomendações do fabricante. Isso é muito importante. Né? A gente pode usar suprimentos paralelos, né? Recarregados e etc., mas não deve. Agora, cada caso é um caso. Né? Então, por que você não deve usar suprimentos paralelos, que não sejam do fabricante? Porque vai diminuir a durabilidade da impressora. Mas, às vezes, economicamente, é interessante para a empresa não ter uma impressora que dure muito. Tá? Porque o custo com o suprimento que se teria já é o custo de comprar uma impressora nova. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Né? Mantenha a impressora limpa, seguindo as instruções do fabricante, né? Limpar os cabeçotes de impressão, né? Usar aspirador de pó, limpar o elemento de aquecimento, no caso da impressora laser, com álcool isopropílico, né? No caso de uma impressora térmica também. Mantendo o ambiente limpo e seco, né? Um ambiente de impressão. Ok? Então tudo isso é manutenção. Né? E a solução de problemas, como sempre, coloca na mesma ordem de todos os capítulos, né? Identificação do problema, criar uma teoria de causas prováveis, testar a teoria, estabelecer um plano de ação, resolver o problema, verificar a funcionalidade total do sistema,
implementar medidas e documentar as descobertas. Tá? Tudo isso também se aplica às impressoras. E aqui ele coloca alguns exemplos de problemas comuns que acontecem nas impressoras. Por exemplo, a impressora não está imprimindo porque ela está desligada. Coisa muito comum, né? A impressora apresenta um erro, falta de papel, atolamento, e geralmente no manual de serviço ou no manual mesmo do usuário tem como resolver este problema, tá certo? Então, a impressora não imprime, isso aí é um problema muito genérico, tem que ser analisado com todas aquelas etapas, né? Impressora imprime caracteres desconhecidos, provavelmente um problema de driver ou um problema no cabo. Tá? Os trabalhos de impressão estão desbotados, então existem elementos que devem ser trocados na impressora. Se for impressora laser, talvez o fusor. Né? Usuários recebem uma mensagem informando que não foi possível imprimir o documento, algum problema de conectividade, provavelmente, né? E a impressora está imprimindo cores erradas, provavelmente também é um problema, pode ser um problema de hardware ou pode ser um problema de driver. Tá? E assim a gente termina esse capítulo 11.